Boa noite, gente. É o seguinte, mesmo que ninguém tenha entrado ainda. E bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai assistir depois, né? Bom, eu acho que você já deve saber que eu sou o Nicolas, meu apelido na capoeira é Grilo Falante, então, enfim, se você não saber porque não viu os outros vídeos, então vai lá ver. É o seguinte, no vídeo anterior, eu acho, me aconselharam a colocar um mapa para ajudar as pessoas a localizarem geograficamente, né? E aí, eu pensei durante essas 2 semanas como fazer esse vídeo. É, como colocar um mapa no vídeo. E acabou de me ocorrer uma ideia que eu acho que dá certo. Então espere só um pouquinho enquanto eu tô colocando. Então, enquanto eu estou fazendo essa ideia acontecer. Enquanto isso, vou só falar o que foi falado no outro vídeo. Bom, no outro vídeo eu falei sobre. Como é que era? Sim, sobre a primeira parte da música África que é cantada pelo mestre Cadu. E essa música, no caso, ela não tem exatamente uma divisão por estrofes, mas eu analisando a música, consegui dividir ela em 6 partes diferentes. E nesse vídeo eu pretendo falar da segunda parte. No vídeo anterior a gente conversou da primeira parte, que, como eu disse, a coisa importante dessa música são as palavras que ela fala, porque ela é toda feita em versos de no máximo umas 3 palavras, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre os bantos, os jejes e um outro que eu acabei de esquecer qual que era, enfim. E a segunda parte eu vou colocar assim que entrar um pouco mais de pessoas e quando eu também terminar de colocar essas imagens aqui no PowerPoint, que eu creio que vai ficar melhor do que só ampliando a imagem no Google, né? Bom, nesse caso, esperem só mais um pouquinho, que faltam só mais 2. E é só isso, espera um pouquinho aí. Que essa ideia acabou de me ocorrer, né? E agora o último mapa. Bom, no caso nessa ideia dos mapas, eu pensei de 3 formas diferentes. E dessa aqui foi a única que eu ainda não testei, né? Então, se essa forma aqui não ficar boa, eu penso, ou vocês podem sugerir até a próxima semana, né? Um outro jeito, ou depois da próxima semana, porque afinal de contas, né? Não tem exatamente um prazo. Mas se não ficar bom de jeito nenhum, né? Aí no caso, é só vocês avisarem se não tiver muito bom e de enxergar e tudo mais, que eu paro de mostrar. E no final do vídeo eu coloco uns mapas nos comentários ou descrição ou alguma coisa assim que que aí depois vocês veem, né, quem quiser. Bom, nesse caso, acho que já passou tempo suficiente, né? Então, vou colocar aqui a segunda parte da música. Que como é mais curta, talvez dê pra ver até a terceira parte. Eu vou só vocês avisarem se dá tempo ou não dá, vai. Então, eu vou colocar a segunda parte. Droga, o volume tá baixo. Espera um pouquinho, que eu só vou aumentar o volume, que eu esqueci de aumentar. Quando o computador ajudar, eu aumento. Pronto.
Opa! Bom, a primeira coisa que ele falou, né, foi Yeobaluaê. Bom, Obaluaê, pra quem não sabe, é o orixá das doenças, o orixá das pragas, da varíola. E ele, no caso, justamente por causa desse caráter, justamente pelo fato dele ser o propagador de doenças, também é quem vai curar as doenças, né? Bom, Obaluaê, como é um orixá, era cultuado pelo povo Yorubá, que no caso vivia nessa região bem daqui. Eu não sei se tá dando pra ver direito. Pera aí, deixa eu... Pronto. Não sei se tá dando pra ver direito. Aqui pela imagem do celular parece que tá dando pra ver direito. Enfim. E o povo Yorubá, como eu já disse, é extremamente importante. Foi um povo extremamente importante para a cultura brasileira, para a formação da nossa cultura. Então, bom... Yeobaluaê vai ser um orixá que eu creio, pelo menos, ser extremamente importante para os escravos que cultuavam os orixás, os deuses yorubás, né? Porque ele vai ter um caráter de cura. E os escravos, pelo fato de serem muito maltratados, de estarem em péssimas condições sanitárias, até porque a gente está falando do século 17, 18, e temos que lembrar que a primeira reforma sanitária do Rio de Janeiro gerou a revolta da vacina lá no século final do século 19 ou início do século 20. Agora não estou lembrando da data direito, mas é uma dessas duas. Acho que foi início do século 20. Então, essa questão sanitária no século 16, do século 17, século 18, era muito ruim. E ainda por cima a gente não está falando de pessoas da alta sociedade. A gente está falando de escravos que, para a época, eram inferiores aos animais. Então a condição sanitária para eles era muito ruim, o que, né, propiciava um grande acúmulo de doenças. E então vai estar aí a importância de Obaluaê para curar as doenças. E isso vai manter os escravos vivos, né? Bom, próxima coisa que ele fala é Iê Povo Mugunjê. Bom, eu pelo menos ouço Iê Povo Mugunjê. Se você ouve outra coisa, no caso Iê Povo Mucujê, eu creio que você vai estar ouvindo certo. Mas se você está ouvindo que nem eu, Iê Povo Mugunjê, o que acontece? E se você procurar a letra também vai estar escrito o povo Mugunjê. No caso, eu penso que você não fale povo Mugunjê, sim povo Mucujê, por um fato muito simples. Eu procurei Mugunjê no Google várias vezes, e quando eu falo várias vezes, pode ter certeza que foram várias vezes, durante uns 2 anos, e eu não encontrei nada sobre Mugunjê. Eu encontrei apenas sobre Mucujê. E além do mais, tem uma outra música que fala Mestre Mugunjê. E quando eu ouço, pelo menos eu ouço Mestre Mugunjê. Mas eu fui pesquisar e só encontrei Mestre Mucujê. Então eu acho que a música tenha falado Iê Povo Mucujê. Bom, no caso, o que seria esse povo Mucujê? Bom, a imagem tá horrível de ver aqui no computador e às vezes fica boa, eu não sei porquê, mas enfim, agora tá boa. E agora tá ruim, agora tá boa. Talvez por ter ficado espelhado você não reconheça, né? Porque a gente tem, por causa dos mapas convencionais, tem uma direção, são mapas eurocêntricos, né? Então, as Américas ficam no lado oeste, no lado oeste. E então, como tá espelhado a imagem, então você tá vendo o estado da Bahia ao contrário do que a gente costuma ver. E, no caso, então, o que seria esse povo Mugunjê? Seria um povo indígena? Não, não seria um povo indígena, pelo que eu pude perceber pela pesquisa que eu fiz em minha interpretação. Se você tiver outra interpretação, souber o que é o povo Mugunjê, coloca aí nos comentários, porque eu não consigo descobrir o que é. Enfim, esse povo Mugunjê, na minha concepção, o que acontece?
No estado da Bahia, há um município chamado Mucugê do Paraguaçu. E Mucugê do Paraguaçu fica na Chapada da Diamantina. Inicialmente era uma região de fazendas, né? Então haviam os escravos lá que trabalhavam nas fazendas. Só que aí um cara chamado, que é conhecido como Chico do Prado, e que o nome, deixa eu ver, é Cristiano Pereira do Nascimento, no dia 25/6 de 1844, ele descobriu o primeiro diamante na região da Chapada da Diamantina. Ele ficou minerando por um tempo sem contar pra ninguém que ali tinha diamantes, né? Porque afinal de contas, senão todo mundo ia descobrir, lá pegar os diamantes dele. Mas acabou que tiveram que contar, um dos mineradores teve que contar, né? E aí começou a vir muita pessoa pra região minerar diamante. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão trazer escravos para minerarem diamantes. E os escravos, como qualquer ser humano com sã consciência, não vai aceitar ser escravo, vai fugir. E vai formar os quilombos. No caso, os quilombos eram formados em locais de difícil acesso, como em serras, né? Então, o que poderia ser esse povo Mucugê? Esse povo Mucugê seria os quilombolas dessa região, que, no caso, inclusive, tem um quilombo, pelo que eu me lembro da vez que eu pesquisei, registrado nessa região, e ele estaria falando desses quilombolas. E que por metonímia, eu acho que era metonímia, enfim, a gente pode concluir que estaria falando dos quilombolas em geral, né? Que são os escravos africanos, os escravos que não eram africanos, os indígenas que se juntaram todos nos quilombos. E até os portugueses que vinham que fugiam para os quilombos, ou então os próprios brasileiros descendentes de portugueses ou mestiços que fugiam para os quilombos, né? Então esse povo Mucugê estaria falando dessas pessoas, né? Ou então do próprio quilombo de Mucugê, como ficou registrado no quilombo, né? Na lista lá dos quilombos. Bom, nesse caso, só fala esses dois nas 8 estrofes, né? Então, nesse caso, eu imagino que tenha sido bem pouco tempo. Então, se ninguém comentar agora, eu vou continuar, vou colocar a terceira parte, tá bom? Vou contar até 10, é o tempo que alguém tem de comentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tenho paciência, 7, 8, 9, 10. Bom. A terceira parte. Assim que o computador quiser. Bom, no caso, ele começa dizendo: sou negro mina. O que era o negro mina? Mina não é uma etnia, no caso. Mina é um termo utilizado pelos portugueses para identificar escravos que tinham conhecimento de mineração, por isso mina. Ok, joia quer dizer que tá tudo bem ou que o tempo tá bom. Seja mais específica. E no caso, esse termo falaria dos escravos que tinham conhecimento de mineração e por isso custavam mais caro. Porque se você tiver que escolher entre minerar e plantar, o que dá mais dinheiro? Minerar, principalmente porque minerava ouro. E um escravo que tinha conhecimento de mineração era uma mão de obra, vamos dizer, que mais especializada. Porque nem todos os povos africanos tinham conhecimento de mineração e de metalurgia. E os negros minas vão ser principalmente da etnia sudanesa, né? Que no caso é essa que está no mapa. Esse mapa, eu acho que dá para entender ele agora pelo jeito que tá.
Bom, e depois ele vai falar... Deixa eu lembrar, assim, povo Cabinda. E o povo Cabinda, o que, que é o povo Cabinda? Ah, tá bom, entendi. Então, nesse caso, imagino que a explicação esteja boa até aqui. No caso, o povo Cabinda era um povo, e aliás é um povo que existe até hoje, né? Que tem um país, mas que não é reconhecido internacionalmente, né? Não é reconhecido por todos, é reconhecido por uma associação que agora eu não lembro qual é. Mas que oficialmente, já que é reconhecido só por uma associação, é uma província de Angola. Esse povo Cabinda, né, fica bem nessa região daqui. Esse é o mapa de Cabinda. No caso, eu não sei se tá dando pra ver, mas tem bem aqui um negocinho bem minúsculo amarelo. E esse seria a localização do país Cabinda. Ou então, no caso, como não é reconhecido só por uma associação, da província de Cabinda da Angola, né? Bom, o povo Cabinda, deixa eu ver aqui. Sim, pronto. Tem apenas 7 tribos. Eles têm apenas 7 tribos. E por isso é um território tão pequeno, né? Porque são só 7 tribos. E no caso, eu lembro que eu falei no vídeo anterior, e talvez no vídeo antes do anterior, mas eu acho que não, acho que foi no vídeo anterior mesmo, que língua varia muito, porque a língua, ela tem esse poder, né, de mudar. A forma como eu falo é uma forma diferente de você falar, que é a forma completamente diferente de uma outra pessoa falar. Claro que a forma como eu falo vai influenciar a forma como as pessoas falam que estão próximas a mim, né? Mas vai ter suas diferenças. Isso vai fazer com que a forma como uma pessoa lá no extremo sul do Brasil fale de uma forma diferente da pessoa lá do extremo norte do Brasil, que falam de uma forma diferente de mim. Ok, bom, no caso a imagem aqui tá... Porque a imagem fica oscilando, né? Eu acho que a luz do computador fica mudando, enfim, não sei porque não deu, né, Val? Mas se não der muito pra ver as imagens, essa aqui eu já vou colocar em algum canto que vai dar pra ver na descrição, nos comentários, eu não sei, eu ainda vou descobrir onde colocar essa imagem, mas eu vou colocar pra dar pra ver melhor. Bom, sim. E o que vai acontecer? Essas 7 tribos vão ter um idioma. E esse idioma, é o idioma Ibinda, vai ser um denotador de uma cultura própria. Porque quando a gente fala de línguas diferentes, de formas de falar diferentes, a gente está falando de pensamentos diferentes, de culturas diferentes. Então a cultura do Nordeste, que tem uma maneira de falar diferente da cultura do Sudeste, e assim como tem uma forma de falar diferente, a língua vai ser um denotador disso. E então, quando a gente está falando só de uma maneira de falar, a gente já está falando de culturas diferentes, imagina quando é uma língua diferente, que apesar de ter semelhanças, é uma língua diferente, né? E o idioma Ibinda, no caso, vamos ter em mente que é um denotador de que há uma cultura diferente das outras culturas por perto desse pequeno país não reconhecido que é Cabinda, né? Bom, no caso, depois ele vai falar, né? Sou cantador, tenho valor. Porque, como eu já disse no primeiro vídeo, a capoeira tem origem africana. A capoeira é de origem africana. E a capoeira, sendo de origem africana, tem uma característica muito especial que diferencia ela de todas as lutas que eu conheço, que é o cantar. O cantar é extremamente importante para a construção da ideia de capoeira, da ideia do jogo de capoeira, né? Extremamente importante para a construção da capoeira propriamente dita. E
isso vai fazer, isso não apenas diferenciar a capoeira de todas as outras artes marciais que eu conheço, pelo menos, né? Não sei se outras têm, mas essa origem africana é que vai fazer isso. E por isso é muito importante ressaltar a importância do cantador, do cantar na capoeira, né? E eu creio que não apenas para colocar na música, por interpretação minha, já que a música é, podemos dizer que publicada, eu tenho o direito de interpretar da maneira que eu quiser, e eu interpreto desse jeito que foi colocado justamente por causa disso, dessa importância do cantar na capoeira, porque como eu já disse, o cantar para os povos africanos, não, talvez não em todos, mas para alguns, especialmente do Benin, que fazia parte do reino Yorubá, o cantar é extremamente importante, tanto que os contos tinham música no meio, no início e no fim. Bom, eu não sei se o tempo tá bom, porque, como eu já disse, minha noção de tempo é péssima. Então, nesse caso, falem se o tempo tá bom. E mandem perguntas se tiver alguma, comentários, se tiver alguma coisa a acrescentar, se tiver alguma. E se o tempo tiver bom, porque eu não sei se o tempo tá bom, eu só tô enrolando até alguém falar que o tempo tá bom. Mas se alguém não falar que o tempo tá bom, eu vou continuar. E no caso, as imagens, porque eu achei que esse tempo estaria bom, de mapas eu coloco depois. Bom, como ninguém tá falando que o tempo tá bom, eu vou continuar e vamos pra quarta parte da música, que eu não faço a mínima ideia do que fala, porque eu não tenho essa música decorada na minha cabeça. Ah, tá ótimo? Ok, então nesse caso, gente, boa noite. Espero que tenham gostado. Espero vocês próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, pra gente falar dessa quarta parte. E acho que vai dar pra falar da quinta parte, mas eu não... Porque a quarta parte, como vocês devem ter percebido, só vai ter duas coisas a se comentar. Então, até semana que vem. E creio que seja